Pessoal, um bom dia aí pra todo mundo, uma boa tarde aí. Pessoal, eu demorei pra postar a sequência do vídeo, pessoal, porque eu fiquei meio doente e então eu dei uma atrasada, tá? E vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu resolvi modificar, né? E vou mostrar também uma parte finalizada aqui pra ver se vocês aprovam ou não, beleza? E pessoal, o resultado é esse daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Vou chegar mais próximo aqui, ó. Mas vocês estão vendo que tá bem uniforme, ficou bem uniforme, gente. Eu gostei muito do resultado, né? Só pra vocês verem aqui a comparação, ó. Isso daqui já finalizado, certo? Aqui é a segunda demão, né? E no caso aqui, pessoal, é a primeira demão. Pra frente, gente, eu não dei acabamento, tá? Porque eu resolvi subir mais 2 fiadas de tijolo aqui. Então, pra cá não... Então, pra cá eu teria que dar outro acabamento, né? Das 2 fiadas, né? Pessoal, eu tive um problema aqui também, que foi essa coluna aqui, ó. Por eu não ter enchido ela, acabou dando uma rachadura, pessoal, nessa parte nessa parte que é onde eu coloquei uns pergoladinhos na parte externa, né? E eu vou ter que resolver isso. E eu não sei se vocês lembram, pessoal. Aquela rachadura, na verdade, ela é proveniente disso aqui também, ó. Dessas pontas de pergolado que eu resolvi fazer na época, numa sobra de madeira que teve, né? Eu fui e fiz essa ponta de pergolado e eu acabei não dando acabamento, né? E aqui também, gente, ó, não reboquei. Não é que eu não enchi, né, essa coluna aqui. Então provavelmente ela foi levando a rachadura até lá na frente, ó. Essa rachadura veio até aqui, pessoal. Certo? Pra cá não tem rachadura. Aí eu já vou aproveitar, pessoal, e vou levantar mais 2 fiadas aqui na frente, tá? Mais ou menos a altura do poste ali, ó. E vou encher também uma coluna ali, né? Aqui eu vou ver se eu consigo subir mais uma coluna aqui, ó. Que tem uma coluna, né? Eu subo uma coluna aqui pra travar. Só que, pessoal, esses tijolos não estão soltos, tá? Só deu a rachadura mesmo. Eles estão fixos, viu? Eles estão bem fixos. E eu vou ver também se eu consigo terminar, pessoal, essa frente aqui. E nesse meio tempo, gente, eu aproveitei também e já dei acabamento aqui nesse jardinzinho, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Fui na casa de material de construção, comprei essas, tipo uns azulejinhos, pessoal. Tá faltando como os tijolos são, assim, eles não são bem regularizados, né, os tijolinhos. Aí deu uma diferencinha de alinhamento, assim, mas aí depois eu vou lixar com o disco que eu tenho ali e ele vai ficar retinho, tá? Isso aqui eu não gravei mostrando pra vocês, eu não sei nem se eu tenho um vídeo rápido. Mas se eu tiver, eu ponho também aí numa time-lapse mostrando pra vocês, tá bom? O que mais, gente? Aqui, ó, esse tijolinho não deu trabalho, pessoal. Aqui eu fiz uma paginação meio doida aqui, que eu coloquei 2, né, um em cima do outro, deu um espacinho mais ou menos de 1,5 cm. Aí coloquei um na vertical, depois 2, um na vertical e outro também. Pessoal, e uma coisa que eu tô pensando em fazer também, futuramente, que eu vi numa revista, né, de arquitetura, foi uma casa, e também uma lembrança que eu tenho, que foi uma casa do meu avô, né, lá no Nordeste, que o contrapiso dela
era esses tijolos, pessoal, aqui. Eles eram do jeito que tá aqui, achatado, só que eles fizeram a paginação como se fosse assentado na parede, né? Em formato de amarração. E eu tô pensando, pessoal, mais pra frente, de repente, eu, em vez de colocar um piso, um revestimento cerâmico, eu tô pensando em fazer esse esquema aí, tá? Eu só tô com medo de repente, tipo assim, subir mais, né? E como eu já tenho a parte da minha cobertura aqui, de repente ficar muito baixo. Mas eu acho que não, vai subir só em torno de uns 3 centímetros, mais ou menos. Então 3 centímetros não é tanta coisa. E eu tô pensando em fazer isso, gente. Eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que dá sim, porque a casa do meu avô era uma casa velha, uma casa, vamos dizer que hoje em dia é uma casa centenária. E tava intacto, pessoal, o assentamento dos tijolos, né, no contrapiso, né? Não tinha rachadura, não tinha nada. E eu tenho certeza que antigamente os produtos que eles usavam, que nem, por exemplo, cimento, essas coisas não era tão resistente quanto hoje, né? E o conhecimento que eles tinham também não era igual o de hoje. Então, assim, eu tô pensando em fazer isso, pessoal. Tô pensando, né, e vir com a camada de cimento bem mole, igual eu tava fazendo, uma argamassa misturado com cimento, que dá uma resistência bem grande, ó, que foi o que eu fiz aqui, né? E a argamassa com areia e cimento, no caso, na verdade, né? E assentando esses tijolinhos, né? Eu não pensei ainda no tipo de paginação, né? E depois vim assentar todos eles e depois vim rejuntando, entendeu? Fazer uma massa bem mole e dar uma rejuntada e depois eu venho pulindo, né? Eu vi igual eu falei pra vocês, eu vi numa revista de arquitetura, design, as coisas, achei muito legal. E assim, e não fica tão caro, gente, porque eu paguei 50 centavos na unidade de cada tijolinho desse. Então o milheiro sai em torno de R$ 500. Eu não fiz bem as contas ainda, mas eu acho que tô em torno de um milheiro eu consigo fazer esse espaço aqui todinho, entendeu? E também vai ficar muito legal, né? A minha preocupação é só em questão a resistência né? Porque meu carro fica aqui, né? Aqui, o melhor aqui é uma garagem, né? E carro sobe, mas com certeza deve aguentar, porque uma cerâmica, né, que não tem tanta resistência, aguenta, né? O peso de um carro, né? Isso vai também de eu assentar bem assentadinho, certo? E voltando, né, pessoal, aqui, o que vocês acharam? Ficou legal, né, gente? Eu particularmente achei legal. Espero que vocês também. Isso aqui é uma dica para você que tá aí, né, com a parede aí crua, né, igual essa minha aqui, ó. O antes, né, a metade do processo aqui e já finalizado, pessoal. Esse aqui eu usei, pessoal, e aqui eu usei um rolinho de textura, tá? Um mais granuladão, certo? E foi duas demão. Eu primeiro dei, melhor, 3 demão, pessoal. Foi uma demãozinha para tampar, né, as imperfeições. Aí depois eu dei outra demão, certo? Aí passei a desempenadeira, aí já deu uma alisada, no caso aqui é a primeira demão ainda. Aí depois eu dei a terceira demão, que foi onde que eu vi que tava bem lisinho. Aí depois eu vim e só passei o rolinho, molhava o rolinho de textura na água e saía enrolando rolando ele na parede. E ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ficou muito legal. E aí, já deixa no comentário aí, você faria isso no muro da sua casa? Desse jeito aqui, ó. Não desse daqui. E espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos, tá? Eu tô dando uma melhorada aqui. Eu já vou começar a gravar vídeo de novo pra vocês aí, tá? Tá tendo muito vídeo aleatório de reforminha, de móveis, essas coisinhas, certo? E é isso aí, né? Que eu não faço só construção, né?
O meu canal não é voltado somente para construção, né? Que nem eu falei para vocês. Eu faço um pouquinho de reforma também, que é hobby, né? Gastronomia também, só que até agora não teve nenhum vídeo, né? Só teve shortzinho, né? Mas logo vai ter, tá? E um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, beleza?